Fala pessoal, tudo bem? Bom, cumprindo a promessa do finalzinho do ano passado, vamos lá falar sobre o desafio do palíndrome. Aqui nós temos o enunciado lá tirado lá do LeetCode, né? Então tem aqui ó, palindrome number e o que é pedido. Então, dado inteiro x, retorne verdadeiro se x for um palíndrome, caso contrário, devolva falso. Temos os exemplos de input, então quando x for 121 é palíndrome, porque 121, lido de frente para trás ou trás para frente, continua sendo 121. Menos 121, apesar de, entre aspas, né, o número ser igual, né, 121, 121, o valor negativo ele muda de lado. Então a gente pode compreender aqui que negativo não seria palíndrome, né, porque ele está mudando o sinal ali de posição, então não caberia. Beleza. Trazendo então os pressupostos, né, e testes para essa resolução. Nós temos que 121 é verdadeiro, 453 já seria falso, porque 453, 354, diferente. Né? 10, 10, 0, 1, diferente. 1 é true, assim como 2, 3, 4, 5, então números de apenas um dígito, verdadeiro. Menos 1, como eu falei, falso. Um número 555, sequências iguais, verdadeiro. Ok, temos aqui alguma base para trabalhar. Premissas. Números negativos não são palíndromos e não podemos converter int em string. Esse foi um pedido do LeetCode lá no desafio, tá? Porque seria bastante simples também a gente só converter aquele número para string, inverter ela e fazer a comparação. Então, pelo desafio, nós não podíamos fazer isso. Vamos seguir aqui. Bom, como eu falei agora há pouco, compreendendo que um dígito só seria um palíndromo, se eu for identificar aqui 1, 2, 3, beleza, se tem um dígito só, é positivo, é palíndromo. Duas regras, né? Um dígito positivo, não pode ser menor que zero, palíndromo. Se x for menor que zero, é negativo, então não é palíndromo. A gente já descarta. Ok, com isso a gente já consegue construir algumas regras de um algoritmo. Uma das primeiras regras poderia ser, se x for menor que zero, já devolve falso. A outra, se x é positivo e tem apenas um dígito, né, devolve verdadeiro. Mas como identificar esse apenas um dígito? Aí que entra um pouquinho de brincadeira, um pouquinho de decomposição de números. Descer aqui, ó. Como é que a gente pode fazer essa decomposição de números? Se a gente for pesquisar até no Google, ó, decomposição de números, sistema decimal, nós temos que decompor um número é representar seus algarismos com valor posicional. Nos números, cada algarismo representa uma quantidade de unidades, a depender da posição. Ao escrever a soma das unidades representadas por cada algarismo, estamos decompondo o número. Então, a decomposição do número 12 é 10 mais 2. Né? 1 aqui é dezena, ou 10 unidades, e o 2 seria unidade. Então nós temos a casa da centena, a casa da dezena, a casa da unidade, enfim. Vamos ver como que a gente pode decompor, então, começando aqui. Eu tenho 421. O número 421 ele tem 4 centenas, 2 dezenas e uma unidade. Se eu fosse expressar isso na decomposição, eu teria que 4 vezes 100, certo? Que é mesmo que 10 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado à primeira, que é 10, mais 1 vezes 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, então aqui seria 1 vezes 1. Beleza. Né? Aqui é a expressão que eu acabei de falar, então 4 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 1 vezes 1, daria 400 mais 20 mais 1. Essa é a original. Se eu fosse inverter isso, curiosamente, eu só precisaria mudar a posição do expoente. Então, se o 4 está na centena e por causa disso ele é elevado ao quadrado, né, e vai do 2, 1, 0, vai descendo, né, da esquerda para a direita, para fazer o inverso, é só eu começar do zero da esquerda para a direita agora. Então o 2 ele passa para o lado inicial aqui, ó, para o lado da unidade. E o que vai acontecer? Esse 1 vai ser multiplicado por 100, ele vai lá para a casa da centena. Esse 2 aqui, ele vai permanecer no meio, né, na casa da dezena. E esse 4, que antes estava lá na centena, agora ele vai mudar lá para unidade. Então a gente vai fazer a inversão desse número. Olha que interessante.
Se eu tenho nessa posição original aqui 421, deste lado agora eu tenho 124, porque eu tenho 4 unidades, mais 20 dezenas, mais 2 dezenas, né, 20 unidades, mais uma centena, 100 unidades, daria 124. Aí dá certinho pra gente aqui. Seguindo, né, o número 353 agora. A mesma coisa, a gente segue a mesma lógica. Se eu sei que ele vai até a casa da centena e por conta disso ele é elevado a 2, né, aqui o 3, eu só inverto. Se ele vai de 2, 1, 0, falando de expoentes, agora no inverso eu tenho de 0, 1 e 2. Fazendo o cálculo, né, tanto para o original quanto para o inverso, aqui a gente vê que 353 é 353, esquerda para direita, direita para esquerda, não importa. Então é palíndromo. Beleza. Bom, então falamos, né, dessa decomposição, já que a gente não pode converter o inteiro em string, a gente precisa decompor. Mas aí como que eu consigo essas partes do número? Por exemplo, como que eu consigo aqui de 353, 3, depois 5, depois 3? Aqui a gente pode usar uma operação matemática simples, pessoal. Olha só. Se eu pegar o número 323 e dividir pelo nosso sistema de base 10 aqui, né, o decimal, 323 dividido por 10, eu tenho 32 com o resto 3. Olha só, isso aqui não é o nosso número? Então eu estou isolando esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui agora, ele é o nosso resto. E esse 32 que sobrou dessa divisão com 10 é o quociente. Então eu consegui isolar esse 3, esse primeiro dígito. Se eu pegar agora o que sobrou, que é o meu quociente aqui, ó, esses 32, dessa operação que eu acabei de fazer, e dividir novamente por 10, olha lá, qual é o meu resto? O meu resto é exatamente esses dois aqui, ó. Então eu consegui isolar mais uma vez agora o número que antes era do meio. E me sobrou o quociente de 3. O quociente de 3 é meu último número, né, do 323. Beleza, se eu pegar esse 3 e dividir ele de novo por 10, eu tenho o zero e acabou. Né? Acabou a minha conta aqui. Legal. Tá bom. Então, se a gente fizer essas divisões consecutivas do número original, a gente percebe que ele vai diminuindo até chegar a zero. E em cada uma dessas operações, eu tenho aqui, ó, 3 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. Se eu ler de cima para baixo, 323. Se eu ler de baixo para cima, 323. Se eu quisesse inverter, né, no caso, aqui, se antes eu estava tratando isso aqui como unidade, eu teria que passar a visualizar isso como centena. E aí, como que eu faço isso? A partir do expoente, é uma opção. Uma opção é a partir do expoente. E para descobrir qual que é o expoente? Porque, convenhamos, né, pessoal, o número ele vai chegar para a gente de modo dinâmico. Aqui nós estamos falando de 323, mas a pessoa pode mandar qualquer coisa. Ela pode mandar 3, ela pode mandar 1000, ela pode mandar 1 milhão. Como é que eu vou saber o expoente? Eu não posso deixar um expoente fixo de 2 no máximo. 2, depois 1, depois 0. Não tem como. Eu tenho que descobrir isso de modo dinâmico. E para descobrir isso dinâmico, pessoal, é onde entra o nosso logaritmo. Né? O logaritmo, eu sei aqui, eu consigo identificar esse expoente. 10 elevado a qual número vai dar 100. 10 elevado a qual número vai dar 10. 10 elevado a qual número vai dar 1. Então a gente descobre a casa da unidade, da centena, da dezena, do milhar, enfim. Né? Qual seria o expoente, então, base 10, de 323? Aqui está falando 2. Vamos fazer essa conta na calculadora? Deixa eu puxar uma calculadora aqui rapidinho, ó. Trazer para cá. Então, 323 log de 10. Olha o que ele nos traz. Ele traz um valor quebrado, 2,50 e etc. Por quê? Porque o valor ele não por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou fazer aqui para mostrar para vocês. 10 log de 10 é 1. 100 log de 10 é 2. Né?
1000, log de 10 é 3. Então, quando a gente tem 10, 100, 1000 e etc., a gente tem os números inteiros. Ele está escalando, né? Agora, quando eu tenho um número que está entre ele, que está no meio, por exemplo, 500, ó, log de 10, é 2,69, ele não chega no 3. Então, o que isso aqui mostra pra gente? Isso aqui mostra qual é o expoente. O expoente ali, nós estamos na casa das centenas, porque 10, vou pegar aqui, elevado a 2, eu tenho 100. Né? Então, de 323, eu não quero saber exatamente qual número, 10 elevado a qual número que vai dar 323. Porque se eu pegar 323 log 10, é isso aqui. 10, se eu elevar 10 a isso aqui, ele vai dar 323, mas não é exatamente isso que eu quero. Eu só quero saber as casas que eu tenho. Né? São centenas, são dezenas, são milhares, o que é. Se fosse milhar, seria 3, alguma coisa. Mas é centena. Então, eu posso desprezar o que vem após a vírgula. Eu trabalho só com 2. Sabendo que deu 10 elevado aqui, 10 elevado a 2, eu tenho 100, tá? Então, eu tenho 3 vezes 100, que dá 300, que é a nossa centena. E é exatamente o que eu faço aqui, então. Eu faço log, desprezo o restante, pós a vírgula, tenho 2. Sabendo que o 2 é o número mais alto do meu número, né, porque se fosse 1000 e pouco, como eu falei, ia ser 3. Sabendo que 2 é o mais alto, eu faço a operação aqui, ó. 10 elevado a 2. Esse 10 elevado a 2, ele vai ser aqui vezes o 3, né? Ó, vezes o 3. Tá? 3 vezes 10 elevado a 2. E vai caindo. Olha lá, ele cai agora. 2 menos 1, né? 2 menos 2, que vai terminar em 0. Aí eu tenho exatamente esse número aqui. E se eu quero fazer o reverso, basta apenas eu começar invertido, o expoente invertido. Então, se ele acabava em 2, né, agora ele começa em 2. E aí ele vai vindo do zero, ó. 2 menos 2 é 0, né? Aqui é 1. E aí a gente consegue inverter esse número. Tá bom. Então a gente viu que o logaritmo ajuda para obter esse expoente. Mas e para tirar a unidade? Eu acabei pulando aqui, ó. A gente viu a divisão. Na programação, como que seria? Eu retiro da seguinte modo, ó. Eu uso o operador... Opa, o mouse aqui tá falhando. Ó, eu uso o operador de módulo. O módulo obtém o resto da divisão. E é dessa maneira que a gente consegue os números das divisões consecutivas que a gente fez ali em cima. Então, se eu tenho 323 mod 10, módulo 10, eu tenho o dígito, que é o 3. Se eu pegar agora o 323 e dividir por 10, ó, vamos pegar aqui, ó. 323 dividido por 10, 323 dividido por 10, ó. Aí eu desprezo a vírgula, fico só com a parte inteira, 32. Por isso que eu coloquei esse int aqui, para obter a parte inteira. Em algumas linguagens, vocês podem colocar só divisão de retiro inteiro, vocês podem colocar barra, barra, aí ele faz divisão inteira, depende da linguagem que vocês estiverem usando. Né? Então, 32. Se eu for fazer isso consecutivamente agora, eu vou dividindo isso aqui até ele virar 0, né? E eu vou obtendo cada um dos dígitos. Vamos olhar agora num pseudocode aqui. Ó, vamos imaginar que o número original é 323. Meu primeiro pressuposto, minha primeira regra é, se o número fosse menor que 0, negativo, é falso. Então, tchau, não é palíndromo. Agora, como eu faço a divisão consecutiva até que aquilo se torne 0, eu crio uma variável temporária aqui para armazenar esse original. Então, 323 vai estar aqui e o original vai permanecer intacto. Vou usar o log de 10 para obter o meu expoente. Então, aplico o log de 10 sobre o número x, aplicando também um inteiro para ele desprezar as casas decimais. E ele vai me dar o expoente. Então, se for 323, ele vai me dar um expoente de 2, que é meu expoente máximo. Base 10, eu só coloquei aqui como se fosse uma constante, para a gente saber com o que a gente está trabalhando. E o reversed está como 0, por quê? Porque ele vai passar por uma operação de cálculo. Então, por esse motivo, eu estou colocando como 0 aqui. Porque essa operação de cálculo envolve soma. Aí, para que não seja impactado o resultado final, comecei com 0. Vamos lá. Aplico um while
Então eu digo assim, ó, que enquanto o expoente for maior ou igual a zero, vamos lembrar, né? Ó, expoente. Se o expoente começa aqui em 2, ele vai voltando, né? 2, depois ele volta para 1, depois volta para 0. 0 é o início. Se ele fosse 3, a mesma coisa. Ó. 3, 2, 1, vai voltando até chegar no 0. Então, enquanto o expoente for maior ou igual a 0, ele faz o quê? Aquela divisão consecutiva. Ele tira o dígito, que é usando o operador de módulo. Aí, no meu reversed, que é esse 0 aqui, o que ele faz? Ele incrementa o dígito multiplicado por 10. Né? Ou multiplicado por 10 elevado ao expoente. Então vamos pensar o seguinte, 323, certo? O 323 dividido por 10 aqui, o que resta é 3. 3 vezes 10 elevado ao expoente. Quem é o expoente inicial? O expoente inicial, opa, é o maior, é o 2, né? Porque eu estou falando do número 323, é o 2. Então eu sei que está na casa da centena. Aí olha que interessante, aquele 3 que a gente obteve que estava lá na casa da unidade, agora ele multiplica por 100 e vai lá para a casa da centena. Então o meu reversed vai ser 300. Aí eu pego o temp, né, que é o meu número original, 323, divido pela base, por 10. Poderia até colocar um int aqui, ó, tá? Porque depende da linguagem, né? Um int, para ele extrair apenas o quociente e desprezar o resto ali. Ficaria 32, esse é o meu temp. E o expoente a gente subtrai 1, então era 2, ele concluiu o 2 aqui. Aí ele vai para 1. Voltou. Ó, expoente. 1 é maior ou igual a 0? Opa. Então pega lá o 32 que sobrou e tira o dígito. Quem é o dígito? É 2. Aí ele faz 2 vezes 10 elevado ao expoente. Quem é o expoente agora? É 1. Então o 2 fica na casa da dezena. O reversed vai ser o somatório. Então eu tenho 300, vai ser 300 mais 20 agora. Porque é 2 vezes 10 elevado a 1, né? 2 vezes 10, 20. Então vai ser isso, 320. Já está invertendo. Pego o temp de novo, que é 32. 32 divide por 10, 3. E removo o expoente. O expoente, fechamos aqui, ó. Agora é o 0. 0 ainda passa. Então ele vai pegar o dígito que agora é 3. E ele vai fazer 3 vezes 10 elevado a 0, que é 1. Aquele 3 estava lá na frente, agora ele vai para a unidade. Né? Então dá certinho pra gente, vai somar 320 com 3, vai dar 323, tá invertido. É o mesmo número porque é palíndromo, mas vocês perceberam que a gente fez na inversão aqui, né? Beleza. Subtrair o expoente tá negativo agora, então ele não cai mais nesse loop. Terminei, eu vou olhar, ó, o reverso é igual ao original? Opa, 323 é igual a 323, é palíndromo, tá? Então essa aqui seria uma operação resolvida usando logaritmo. Tem uma outra forma mais fácil de fazer sem usar o logaritmo também? Tem que eu descobrir depois, mas ali no mesmo momento, ali fazendo algumas pequenas modificações. Mas o logaritmo é legal. A gente, até como curiosidade, né? Saber que dá pra fazer isso. Vamos olhar aqui, ó. Um exemplo um pouquinho mais simples, pseudocode. Segue a mesma lógica. Original menor que zero, falso, tal. Aqui já diminui um pouco, ó. Temp recebe original. Temporário, eu sou obrigado a ter o temporário aqui. Reversed começa com 0. Enquanto o temp for maior que 0 dessa vez, eu não vou trabalhar mais com o expoente, eu vou trabalhar com o temporário. Por quê, pessoal? Lembra que nas divisões consecutivas, ó, 323 dividido por 10 dá 32, dividido por 10 dá 3, dividido por 10, ele vai começar a chegar no zero? Ele fica no zero, né? Então se eu pegar aqui, ó, fazendo a calculadora, 323 dividido por 10, ó, dividido por 10, dividido por 10, ele chega no zero, tá? Então como ele chega no zero, eu vou falar, ó, enquanto o temp for maior que zero, você executa. Faz o mesmo processo, obtém o dígito, só que a diferença principal agora é qual? Se ele pegou o dígito que era 3, vamos fazer o seguinte, pegar até outro número aqui de exemplo. 453. Pegar 453. Ó, peguei o primeiro dígito, quem é? É 3. Reversed era 0. Então ele vai fazer 3 vezes 10, vai dar 30. Ó, na verdade o reversed inicial era 0, né? Então 0 vezes 10 mais 3. Então nós teremos aqui 3, ok? O temp era 453. Eu dividi ele por 10
ele vai virar 45. Aí ele olha lá, 45 é maior que zero? É. Então vamos para a próxima. Ele pega um novo dígito, que é 45 dividido pela base. Aí vai dar 5, certo? Ele vai fazer agora o reversed. O reversed é 3. Então vai ser 3 vezes 10 mais o 5, que é o meu dígito. Olha que curioso agora. O 3 estava na unidade, ele vai ser multiplicado por 10. Então ele vai virar 30. Mais 5 vai dar 35. Ó como ele já está se movimentando. O 3 estava aqui e o 5 estava aqui. Agora o 3 foi para o meio e o 5 foi para a ponta. Legal. Faço a mesma coisa, né? Pego o 45, divido por 10, vai me sobrar 4 ali no temp. 4 é maior que zero? É. Então, ele vai obter o dígito, né? Então, se a gente for pegar aqui o resto, e vamos seguir a conta, tá? Vamos seguir a conta. Nisso que a gente vai seguir a conta, pessoal, vai ser engraçado. Por quê? Porque o 35 que está aqui, ele vai ser multiplicado por 10, mais o dígito, que é o 4, que foi o que sobrou de tudo. E se a gente faz 35 vezes 10, dá 350. Mais 4 dá 354. O número não está invertido? Está invertido. E aí nós fizemos isso só com operações matemáticas. A gente fez divisões consecutivas e agora a gente fez multiplicações consecutivas pela mesma base na qual nós dividimos. Por fim, é só eu falar, ó, o reverso é igual ao original? É, então volta verdadeiro. Caso contrário, volta falso, tá? É isso, pessoal. Essa aqui é a parte com pseudocódigo e etc. Agora eu só vou mostrar para vocês um exemplo rapidinho usando a linguagem Go, tá? Então eu fiz alguns testes aqui unitários em cima de uma funcionalidade. Vou apresentar para vocês, mas eu não vou entrar no detalhe porque eu já mostrei aqui toda a lógica envolvida nisso, beleza? Vamos lá. Boa, pessoal. Então tá aqui, ó, tem um código em Go elaborado. Tem uma função chamada isPalíndromo, ela está devolvendo por default o valor true, ou seja, a gente já sabe que vai dar errado, né? Mas é para a gente só codar aquele algoritmo lá que a gente escreveu, aquele pseudocode. Fiz alguns testes unitários, estão aqui também, ó, tá? Para poder verificar todos os nossos casos. E aqui no main eu estou fazendo uma chamada de um número que é palíndromo e outro que não é palíndromo. Se a gente executar o programa, ó, go run aqui, ele deu o verdadeiro para os dois. Então já está errado. Se eu rodar meus testes, ó, go test, ó, ele também vai falhar. Então ele falhou, eu sei que está errado. Vamos para a implementação. Vou vir aqui no código do palíndromo, tá? E vamos trabalhar em cima disso. Primeiro de tudo, eu estou recebendo um x. Esse x ele pode ser negativo. Lembra da nossa premissa? Então eu já posso fazer logo de cara aqui, ó. Se x for menor que zero, retorna falso. Ok? Então, se ele for negativo, ele já vai passar em alguns casos de teste lá pra gente. Agora, eu não quero voltar true para todo o restante. Eu quero fazer aquelas operações que nós construímos. Vou criar uma base aqui, ó, const base, tá? Igual a 10, só para não ficar repetindo isso aqui pelo código. E vou seguir o nosso pseudocode lá. Vou ter um temp. Esse temp vai receber o x, porque eu vou manipular esse temp, né? Tá bom? Depois de obter esse x aqui, eu vou criar aquela variável reversed, né? Que é a variável que vai ser calculada. Pronto, ela vai começar em 0, porque ela vai reverter pra gente a operação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aquele loop while. Mas no Go a gente não tem while especificamente, né? Não tem uma palavrinha while aqui no Go. While no Go a gente escreve mais ou menos assim, ó, for, e eu faço a condicional aqui dentro. Então eu vou usar, ó, exponent maior igual a 0. Esse aqui era o nosso algoritmo, né? Mas cadê o exponent? Eu não obtive o exponent. Então eu vou pegar ele agora. Vou colocar aqui, ó, exponent é igual a... Vou usar uma biblioteca aqui chamada math.log de 10, tá? E eu posso passar o x. Salvei, ó, ele já importou o math aqui para mim, tá? Só que essa log de 10 ela não aceita um int, né? Ela aceita um float 64. A gente pode converter ele aqui para um float 64. Float 64 dessa maneira. Beleza.
esse expoente, a partir do momento que a gente aplica o log, deixa eu só até tirar aqui, ó, e vou imprimir, tá? Esse expoente, só para vocês verem aqui, ó. FMT, println do exponent. Pronto, só para vocês verem aqui. Vou executar o goRun de novo. Opa! Não pode ter variável não declarada que ele não executa. Pronto. Declarado sem usar, né? Beleza. Tá vendo que ele fica aqui, ó, com casas, né? Eu quero o número inteiro. Então eu vou adicionar um int aqui na frente para fazer uma conversão explícita. Prontinho. Então, ó, 2, igual a gente falou. Quer ver que eu vou adicionar um número com 1000 aqui? Ó, 1432. Ele vai dar um expoente de 3. Ó, deu um expoente de 3. Legal? Vou voltar. Volta lá no palíndrome. Agora que a gente tem um expoente, eu vou retomar o meu loop. Então, for exponent maior ou igual a 0. Já vou adicionar o exponent aqui menos menos, só para não esquecer e não ficar travado nesse loop. Então, ele vai ficar incrementando, né? Isso pra gente. Vou obter o dígito agora, ó. Digit. O meu dígito, ele vai ser o temp. Pode ser até o original, né? Porque, na verdade, eu tô recebendo por valor aqui. Pode ser o próprio x. Vamos passar o x aqui. Aí talvez eu nem vou precisar desse tempo. A gente pode eliminar. Vamos lá. Vamos ver se vai... o quanto vai impactar. X dividido pela base. Tá? Esse dividido aqui é o mod, né? Para obter o resto. Tá? Então, vou até colocar, ó, fmt, println, digit. Vou executar aqui, ó. Olha lá que interessante. Então, ó, beleza. Ele repetiu o dígito várias vezes, obviamente, porque a gente não mexeu no x. Tá? Então, é real. Eu vou precisar do temp aqui, não vai ter como. Vai receber o x, porque eu vou ter que manipular o x, igual a gente fez em pseudocode, né? Eu vou ter que ir tirando partes dele. Então, isso aqui, ó, ao invés de ser o x, vai ser o temp. Pronto. Agora, eu vou pegar o nosso reversed, que está no valor 0. Deixa eu descomentar ele rapidinho. Reversed, ele vai ser igual ao nosso próprio reversed, né? Deixa eu ver, não vai ser igual, não. A gente pode somar direto. Pode ser assim, reversed, mas o que a gente viu? Vamos olhar lá no ScaleDraw. Deixa eu ver se eu tô com ele fácil aqui. Ó, no ScaleDraw. O que ele faz aqui, ó? Aqui, ó. Reversed mais o próprio reversed, né? Com dígito vezes 10 elevado ao expoente. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Vou ter que pegar o reversed aqui, mais o dígito, né? Vezes, vamos ter que fazer o expoente. Então, math, posso usar o math, ponto, expoente aqui de 10, o exponent. Tá? Ele continua reclamando porque ele espera um tipo diferente, ó. Ele espera para mim aqui, deixa eu ver, na operação, que essa operação aqui de multiplicação, ela seja do mesmo tipo. Eu estou trabalhando com int e com float 64. Então, por isso que ele está reclamando. Porque o resultado dessa operação, desse método, ele devolve um float. Então, eu vou converter ele em int, porque eu só quero trabalhar com os inteiros. Pronto. Para ficar mais bonitinho isso aqui, eu vou tirar esse reversed e vou colocar mais igual. Pronto. Beleza. Agora, eu preciso transformar o temp. Se o temp era 353, eu vou tirar este, né, o resto, ele tem que me sobrar 35. Então, o meu temp teria que ser 35 agora. Então, eu vou fazer temp igual a temp dividido por base. Estou dividindo por 10, as divisões consecutivas. Tá? Para simplificar, posso fazer até assim, né? Divide igual a base. Pronto. Legal. Vamos ver o digit agora? Vou colocar aqui, ó, como digit. A gente vê o que acontece. Go run. Legal. Ó. Então, de 4, 3, 2, ele pegou, ó, 2, 3, 4. De 1, 2, 1, ficou 1, 2, 1. Beleza. Mas ele já fez o reversed. Deixa eu apagar isso. Perfeito. Agora eu não vou devolver só true, certo? Eu vou comparar se o reversed é igual ao nosso original. O temp acabou com ele, né? A gente acabou com ele aqui porque a gente ficou dividindo ele, fazendo várias divisões consecutivas. Mas eu posso comparar se o reversed é igual ao original. Qual que é o original? É o x. Eu não mexi no x, né? Então coloca aqui, ó.
reverse igual a x. Vamos ver, vou executar de novo, go run. Olha lá, 121 deu verdadeiro e 432 deu falso. Vamos rodar os testes para ver se funciona? Go teste, ponto lá para rodar de modo recursivo. Passou tudo, pessoal. Aí, ó. Todos os testes passaram, todos os casos de teste passaram, tá? Com essa implementação aqui. Qual seria o outro modelo de implementação que eu falei sem o log, que aí a gente consegue eliminar algumas linhas, né? Eu posso tirar o expoente. Tirando o expoente, eu vou fazer com que a minha condicional ela seja baseada no próprio temp, porque enquanto o temp for maior que 0, não maior igual, né? Senão ele vai entrar num loop lá bonito. Porque se eu pegar aqui, ó, dividir por 10, ó, né? Sempre vai ser um pouquinho maior que 0, então tem que ser maior que 0 especificamente. Aqui não muda, ó, digit, eu vou pegar o temp mod base, tudo bem. O reversed agora vai ser um pouco diferente. Ao invés de eu fazer esse uso aqui com o expoente, eu vou fazer as multiplicações consecutivas para que o dígito que estava lá na unidade ele passe para a centena, ou o dígito que está na unidade passe para o milhar, enfim. Então vai ser o próprio reversed multiplicado por 10, as multiplicações consecutivas, mais o dígito que a gente acabou de obter. O dígito vai indo lá pro início, né? Na verdade, porque ele estava lá no começo. Isso. Ele estava lá no comecinho, né? 323. Aí a gente vai multiplicando do primeiro que pega, pegou 3 lá do final, multiplica por 10, ele vai virar 30, multiplica por 10 de novo, vai virar 300, enfim, por todas as vezes que a gente for rodar até acabar a operação. Esse exponent eu não preciso mais, ele vai ficar mais enxuto. É só isso, tá? Só isso. Então, fiz essa alteração tirando o log, vou rodar o teste de novo, go teste tem que passar. Passou, ó. Legal? Passou. Rodar mais uma vez. Aí, ó, passou, tá? Deu uma pequena diferencinha aqui, ó, que quando eu rodei com o log, tá? Ele deu 236 aqui pra gente, né? 0.236. E quando eu rodei sem o log, nas multiplicações consecutivas por 10, ele deu 761. Não dá ainda para ter uma certeza, apenas olhando por aqui, né? Por esses números, se um tá melhor que o outro ou não. Aí teria que fazer um benchmark, talvez, fazer algumas outras avaliações com mais carga, né? Mais testes executados para poder ver qual seria o melhor. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Isso aqui, vocês viram, vocês conseguem implementar em qualquer linguagem. Eu fiz aqui em Go, mas vocês poderiam implementar em Python, vocês poderiam implementar em JavaScript, tanto faz, porque o algoritmo está pronto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Quem pediu aí o vídeo e tudo mais, espero ter tirado a dúvida, né? E ajudado a entender um pouquinho sobre como que os logaritmos podem ajudar no nosso dia a dia. Beleza? Valeu, pessoal. Feliz ano novo. Até breve.